colaborador desta casa, Ailton Soares, no qual registro e agradeço a todos os colaboradores da Câmara Municipal de Santa Maria da Boa Vista. Registrar a presença da professora Madalena, que é filha da professora Bernadette, que é neta do saudoso Rosanã, que está aqui presente, uma satisfação muito boa. Madalena é uma cultura viva, a gente fica muito feliz. Registrar a presença de Lucas Corrêa, assessor do prefeito Jorge Duarte. Registrar a presença do suplente de vereador, por sinal muito bem votado na última eleição, Sargento Feitosa, aqui presente. E ter um ditado que eu concordo plenamente: não julgue o livro pela capa, conheça o conteúdo. Não julgue as pessoas pela aparência. O jornalista Magno Martins circulou e circula até hoje dentro dos grandes movimentos políticos e empresariais, da mais alta, de Brasília ao rincão de um interior. Ele faz isso por ofício da profissão. Mas Magno Martins tem uma história de um torrão lá de Afogados da Engazeira, de uma família religiosa, de amor pelo próximo. E Magno, ele não se vou ser grande como jornalista, ele foi escolhido para ser grande, e essa grandeza ele tem representado muito bem. Um ícone do jornalismo político em Brasília, um destaque, e tem trânsito em todos os partidos políticos do Brasil, respeitado no meio por todos. E eu quero dizer a vocês, é uma honra, Santa Maria, receber mais uma vez aqui a presença do jornalista Magno Martins, que não vem só presente, vem trazer a história de um homem, grande homem, Magno Maciel. Senhoras e senhores, o jornalista Magno Martins. Muito boa noite, gente. Releva um pouco o que o meu amigo Aldemir falou aí, porque isso é coisa de amigo, sabe? Na verdade, eu sou um batalhador, um lutador, um trabalhador como todos vocês. Queria saudar aqui meu amigo Leandro, que conheci aqui como prefeito, né? Presidente da Câmara, vereador. E agradecer a presença de todos vocês que vieram aqui nesta noite. Eu convivi com o Magno Maciel quando eu estava iniciando a minha profissão. Comecei jovem, com 17 anos eu já era repórter, já trabalhava no Diário Pernambuco, 18 anos. E quando eu ingressei no Diário Pernambuco do Recife, Magno Maciel estava acabando o governo dele em 82. E ali eu comecei a conhecer o homem e o político. Tive a oportunidade de ser, meu caro Leandro, escolhido pelo secretário de imprensa Marco Maciel, Ângelo Castelo Branco, o repórter que foi acompanhar Magno Maciel no território nacional, ele como pré-candidato à presidência da República, pelo Colégio Eleitoral, nas eleições de 85. O Brasil viveu a campanha das diretas de 84, como a emenda Bento Oliveira foi rejeitada no Congresso, então se criou um mecanismo para se eleger um presidente de uma eleição indireta no Colégio Eleitoral, na qual Tancredo Neves derrotou Paulo Maluf. Mas antes do embate entre Paulo Maluf e Tancredo Neves, Magno Maciel foi pré-candidato à presidência da República, uma candidatura como também Aureliano Chaves, Mário Andreado, e eles retiraram as candidaturas deles em apoio a Tancredo Neves. E eu viajei esse país inteiro, Magno Maciel, como repórter, escolhido pela assessoria dele, e também tive a oportunidade de eu conhecer, além do político, o grande ser humano que era Magno Maciel. Um homem devotado à família,
temente a Deus, um homem extremamente religioso. Vocês terem uma ideia, eu poderia buscar os votos dos deputados estaduais, porque o colégio eleitoral era formado pelos deputados federais, deputados estaduais e os senadores. E ele ia nos estados buscar o voto dos deputados estaduais. E a primeira agenda que ele cumpria era com a igreja, era visitar o bispo. Ele começava cumprindo o ritual dele religioso. E acabada essa pré-campanha dele, Marco Maciel criou a chamada Frente Liberal, que foi uma dissidência do PDS em apoio à candidatura de Tancredo Neves. Isso, minha gente, foi talvez a maior contribuição política que Marco Maciel tinha dado ao país para o processo da volta da democracia. Porque ali nós estávamos ainda caminhando para readquirir o direito de votar nos nossos governantes, seja prefeito, governador, presidente da República. E o colégio eleitoral foi essa janela que se abriu para o voto direto. E o Marco Maciel poderia muito bem, se não fosse democrata, se não fosse um grande brasileiro, que não tivesse compromisso com o país e com as pessoas, ter apoiado o Paulo Maluf. Mas ele entendeu que Paulo Maluf não tinha compromisso com o processo da redemocratização. Paulo Maluf seria a continuidade do regime militar. Então ele entendeu que o caminho era Tancredo Neves. E havia grupos em cada estado. A Bahia tinha Antônio Carlos Magalhães, em Minas Gerais tinha Aureliano Chaves, o Rio Grande do Norte tinha Agripino Maia, e vai por aí afora, cada estado tinha a sua liderança. E o Marco Maciel conseguiu trazer todas essas lideranças de centro-direita em apoio à candidatura de Tancredo Neves. O último a resistir foi Aureliano Chaves, porque Aureliano era vice-presidente da República de Figueiredo e estava magoado por Figueiredo não ter escolhido ele como candidato à sucessão dele e criou dificuldades para apoiar Tancredo Neves. Quem removeu ele foi Marco Maciel, como também Antônio Carlos Magalhães, que queria ficar com Paulo Maluf. Então veja que papel importante que Marco Maciel exerceu para devolver a nós brasileiros, nós eleitores, o direito de eleger nossos representantes. Marco Maciel exerceu os cargos mais importantes da República. Foi deputado estadual, deputado federal, governador de Pernambuco, presidente da Câmara dos Deputados, senador da República, ministro da Educação, ministro da Casa Civil, senador da República por 24 anos, 3 mandatos, vice-presidente da República e presidente da República interinamente por 86 vezes. Exerceu a vida pública por mais de 50 anos e nunca, como o presidente falou, teve seu nome envolvido em qualquer maracutaia, em qualquer escândalo, em nada que desabonasse a sua conduta ética e moral. Um homem de mãos limpas. Não tem esse negócio aí de dizer hoje, político ficha suja e político ficha limpa. Marco Maciel era limpíssimo. Vocês terem uma ideia, minha gente, Marco Maciel era um homem tão íntegro, que Marco Maciel, como deputado federal, não usava verba de gabinete, devolvia todo mês. A verba de gabinete porque tinha alguém que chega para gasolina, para correio de telégrafo, para viagem, as coisas todas, esses colocaram todos. Ele nunca usou, devolvia todo mês. Marco Maciel, como vice-presidente da República, tinha o direito a usar cartão corporativo,
que é um cartão de crédito que o contribuinte paga para os políticos usarem. Ele nunca usou o cartão de crédito. Marco Marcelo nunca empregou um filho. Todos os 3 filhos são advogados e concursados em cargos federais. A esposa e viúva, vocês viram aqui no vídeo, Ana Maria Maciel, é funcionária federal, a SUDEP, aposentada, e Marco Maciel exerceu os mais diversos cargos públicos e ela não andava de carro oficial. O homem tinha respeito à coisa pública e ao dinheiro. Marco Marcelo só teve um imóvel na vida dele, um apartamento de boa viagem comprado pela Caixa Econômica Federal, que ele teve que vender quando perdeu a eleição em 2010 de senador da República, para comprar um apartamento em Brasília, porque ele vivia em apartamento funcional do Senado, não era mais senador, não tinha direito a usar mais esse imóvel. Ele teve que comprar um imóvel para viver os últimos 10 anos dele acometido pelo mal de Alzheimer. Ele desenvolveu Alzheimer com 70 anos e morreu com 80 anos, 10 anos enfrentando essa terrível doença do Alzheimer. Marco Marcelo só teve um carro, um Opala, que ele comprou, financiado, e pediu ao dono do Opala para que as mensalidades do Opala fossem vencidas no dia e a poupança dele dava o rendimento, porque ele queria tirar da poupança o pagamento da mensalidade do carro. Existe um homem público assim, gente? Porque ele exercia a vida pública como sacerdócio. Sabe o sacerdócio? O sacerdote, um padre, um papa, um pastor que é devotado às suas ovelhas, à sua igreja, à sua comunidade. Marco Marcelo era devotado à vida pública. Ele exerceu todos os cargos públicos para servir sem ser servido. Marco Marcelo morreu pobre. Os funerais dele, dois primos dele tiveram que ajudar na despesa dos funerais dele. Marco Marcelo sequer usava cartão de crédito. Nem estava conseguindo usar. Quando ele queria o dinheiro, era a esposa dele que administrava as finanças. Marco Marcelo, minha gente, foi um homem também extremamente humanista e de coração enorme. Eu estava, presidente, Leandro, em Brasília, lançando o livro na Salão Negro do Senado, Salão Nobre do Senado, e eu vi um depoimento lá de um senhor dizendo: Marco Marcelo levou um parente meu com câncer ao hospital de Brasília, ele mesmo internou o parente e ele visitava pelo menos uma vez de semana aquele parente, e ele chegou lá como vice-presidente da República sem segurança, um homem normal, para dar assistência àquela pessoa. Veja que homem grande. Tá? Marco Marcelo, ele não dormia, não comia, era magro demais, trabalhava 24 horas por dia, de manhã, de tarde, de noite. Esse homem fez muito pelo Brasil. Acho engraçado, quando eu comecei a divulgar o livro, lendo, dizia: esse homem, como vice-presidente da República, nunca fez nada por Pernambuco. Minha gente, ouça já para Vasconcelos, que foi governador do Pernambuco, nos 8 anos que Marco Marcelo foi vice-presidente. Nada saiu para Pernambuco sem o aval de Marco Marcelo, que ele tinha muito prestígio com o Fernando Henrique Cardoso. O governador
instalou em Pernambuco, Marco Maciel fez 100 mil casas populares. Maior plano habitacional do país. Marco Maciel trouxe o metrô do Recife, perenizou o Rio, nós matutos do interior que não tínhamos comunicações. Ele instalou o posto da TEL em todos os municípios de Pernambuco. Cuidou da paz de Exu, as famílias Alencar, Sampaio e Peixoto, que viviam se digladiando lá. Ele foi lá, fez a intervenção de Exu e acabou a briga com as famílias. Numa prece feita pelo rei do Baião, Luiz Gonzaga, quando Aureliano Chaves estava no exercício da presidência da República. Eu estava em Brasília, uma homenagem a Marco Maciel, há pouco mais de um mês, e ele ganhou uma sala lá no Senado com o nome de Marco Maciel. E atentou a solenidade, presidente, o senador Paulo Paim, que é do PT do Rio Grande do Sul. Ele pegou na mão da viúva Ana Maria Maciel, beijou a testa dela. Se eu vim aqui reverenciar um grande brasileiro, o estadista Marco Maciel. Ele era tão grandioso que eu, da esquerda, do PT, combatendo ele, até no dia do meu aniversário, ele lembrava-se de mim. E me ligava para dar os parabéns pelo aniversário. E quantos testemunhos, Leandro, eu já ouvi de vereadores, de prefeitos, de lideranças comunitárias. Olha, no meu aniversário eu recebi um cartãozinho de Marco Maciel, me parabenizando pelo aniversário. O Leandro narrou aqui um elenco de obras e projetos que Marco Maciel fez por Santa Maria da Boa Vista. Gente, por onde eu passo, tem testemunho do que Marco Maciel fez. Eu estava em Sertânia, no Santo Livro, e o prefeito lá é do PSB, passou a vida inteira fazendo oposição a Marco Maciel. E no momento que o município estava na iminência de perder a agência do Banco do Brasil, eles foram a Brasília falar com o Marco Maciel, e quem segurou a agência está até hoje lá no Banco do Brasil foi Marco Antônio de Oliveira Maciel. Mas ninguém sabia disso, porque Marco Maciel era um homem extremamente discreto. Eu imagino hoje, eu estava dizendo ontem lá, Leandro estava em Petrolina, como seria Marco Maciel hoje diante dessas redes sociais? Ele jamais teria o Instagram, o Facebook, o Twitter. Nunca. Marco Maciel era tão discreto, minha gente, que ele exerceu 86 vezes a presidência da República e nunca sentou-se na cadeira de Fernando Henrique Cardoso. Ele despachava na própria vice-presidência da República, porque ele entendia de uma coisa chamada liturgia do poder, para não fazer sombra ao príncipe, que era o presidente da República. Fernando Henrique deu um depoimento exclusivo para o livro, e nesse depoimento, Fernando Henrique disse: Marco Maciel foi o maior brasileiro e homem público do Brasil. Nunca me traiu, nunca conspirou, nunca usou da deslealdade, que é uma coisa muito comum na política. José Sarney, ex-presidente da República, também gravou um depoimento, deu um depoimento para o livro e disse: Marco Maciel, tirei ele do Ministério da Educação para ele vir me ajudar na Casa Civil, porque só ele, com a capacidade de articulação que ele tinha, poderia ajudar Ulisses Guimarães a fazer a Constituinte, a nova Constituição. E como Marco Maciel apagou incêndios naquela época,